E aí, rapaziada, tudo tranquilo? Bom, Otávio aqui mais uma vez, e hoje a gente vai falar aqui sobre um tema um pouco complicado. A gente vai falar aqui sobre 3 fracassos da indústria de games e 3 sucessos. Bom, mas antes de tudo, eu queria pedir pra vocês aí, quem tá assistindo esse vídeo, curtisse o vídeo aqui, se inscrevesse no canal e acionasse o sininho lá para receber as nossas notificações e atualizações frequentes aí que a gente tá soltando, viu? Eu vou falar de um fracasso, um sucesso, um fracasso, um sucesso, pra gente terminar com sucesso. Fechou? Então vamos lá. Primeiro jogo que me vem à mente quando eu penso em fracasso no mundo dos jogos. Avengers. Cara, o Avengers foi um jogo que depois de anos de espera, a Square Enix lançou, e muito diferente do que foi apresentado em 2019, né? O game recebeu uma recepção mista, tendo uma nota de 67% no Metacritic. Bom, alguns fãs até hoje defendem os jogos e outros massacram. O jogo já começou polêmico, quando meses antes da estreia, já haviam várias DLCs anunciadas e, tipo assim, com a revelação de que vários personagens só seriam liberados depois de alguns meses. Então, pô, isso pra galera que curte, né, principalmente os Vingadores, foi o jogo foi focado no modo online, só que, cara, a intenção da Square Enix era fazer um jogo que durasse muitos anos, e não foi o que aconteceu, cara. O jogo morreu muito cedo, não tinha muita gente no modo online jogando ali, e isso foi uma parada que pegou, cara. Pegou pesado com a galera que curtia, né? Curtia os Vingadores e assim. Eu falo por mim também, eu sou muito fã dos Vingadores e eu tava esperando, cara, um jogo que trouxesse essa essência, sabe? O jogo foi tão aguardado, o jogo dos Vingadores foi tão aguardado, que mesmo com as reações mistas, a Square Enix tentou trazer uma essência boa pro jogo novamente, tentou tornar o jogo interessante para quem jogava. Adicionou muitos personagens via DLC e eu falei que DLC é complicado, é uma parada um pouco complicada. Adicionou alguns mapas, missões, mas isso não foi o suficiente para manter o hype do público lá em cima. O que vale ressaltar aqui como ponto positivo é que mesmo que você não curta o jogo, ele sempre ofereceu opções de personalização de personagem e alguns trajes alternativos, e que para todos nós, né, principalmente quem gosta de quadrinhos, a gente curte ver a ideia do Homem de Ferro com várias armaduras diferentes, ver o Capitão América com vários acessórios, vários uniformes também diferentes, que o Capitão América nos quadrinhos usou vários uniformes. O game foi inicialmente lançado para PlayStation 4, Xbox One, PC e Stadia. Mas conforme o tempo passou, né, e aí veio o anúncio do PS5 e tudo mais, o game foi adaptado, teve o seu upgrade para o PS5 e para o Xbox Series, tanto o S quanto o X. Bom, agora a gente vai entrar em um grande sucesso. GTA V. É um jogo que explodiu cabeças quando chegou, veio para renovar aí o mercado de jogos ação-aventura. E tem uma pegada muito realista, tem uma pegada de simulação muito grande, muito importante para essa galera que curte jogos assim, né? GTA V foi desenvolvido pela Rockstar North e publicado pela Rockstar Games. É o 7º título principal da série GTA, e foi lançado originalmente em 17 de setembro de 2013 para PlayStation 3 e Xbox 360, e foi remasterizado posteriormente em 2014 para PlayStation 4 e Xbox One. A jogabilidade é mostrada em uma perspectiva de primeira ou terceira pessoa, e o mundo pode ser atravessado a pé ou com veículos, né? Isso acho que todo mundo já deve saber. Os jogadores controlam 3 protagonistas e podem alternar entre eles durante e fora das missões. A história é centrada em sequências de assaltos, com muitas missões envolvendo a jogabilidade de tiro e direção. O sistema de procurado tão conhecido no GTA é a resposta para a agressividade das forças de lei contra o crime, né? Cometidos pelo jogador, logicamente. O modo online do GTA permite que até 30 jogadores explorem o mundo e entrem em partidas competitivas ou cooperativas. O desenvolvimento do GTA, do jogo, né, no caso do GTA V especificamente, começou um pouco depois do lançamento do GTA IV em 2008 e foi compartilhado por várias subsidiárias da Rockstar ao redor do mundo.
A equipe se influenciou por muitos dos seus projetos anteriores, como Red Dead Redemption, na época ainda não tinha sido lançado Red Dead 2, e Max Payne 3. O jogo foi projetado ao redor dos 3 protagonistas ao fim de inovar a estrutura principal da série e impedir que ela se estagnasse. E pro GTA 6, foi o que eu citei no outro vídeo. Eu não sei algo melhor que eles podem fazer do que eles fizeram em GTA 5. E eu acho que por isso o desenvolvimento tá demorando tanto, está sendo tão cuidadoso, porque eles querem realmente inovar esse mercado, eles querem fazer algo completamente diferente, algo que a gente nunca chegou a ver. Assim como na época tivemos essa sensação com GTA V. Boa parte dos trabalhos do desenvolvimento centraram-se na criação do mundo aberto, com vários membros da equipe realizando pesquisas de campo pelo sul da Califórnia. A trilha sonora contém muitas músicas licenciadas e músicas originais compostas por um grupo dos produtores que colaboraram no decorrer dos vários anos de produção do game. O GTA recebeu uma enorme campanha de divulgação e tornou-se o produto mais vendido da história. Tornou-se o produto de entretenimento que mais rapidamente foi vendido na história, arrecadando 800 milhões de dólares na estreia e alcançando 1 bilhão em apenas 3 dias. Foi aclamado pela crítica, que elogiou os múltiplos protagonistas, o mundo aberto, a apresentação e jogabilidade. O jogo rendeu algumas controvérsias diante da representação das mulheres e uma missão contendo tortura para extração de informação. Considerando que muitos críticos e jogadores dos títulos mais importantes da 7ª geração de console, e como um dos melhores jogos já criados de todos os tempos, GTA chegou a vencer vários prêmios por causa disso, incluindo o melhor jogo do ano. Os jogadores podem usar ataques corpo a corpo, armas de fogo, explosivos, acessados através de uma roda de armamentos a fim de combaterem inimigos, tendo a capacidade de navegar pelo mundo por meio de automóveis, aeronaves, barcos, a pé, enfim, uma infinidade de possibilidades que tu pode fazer naquele jogo. Até uma coisa que acontecia muito no online, quando eu jogava com os meus amigos, era que a gente pegava e invadia o Forte Zancudo pra roubar um jato que tinha lá e pegava 5 estrelas assim que tu entrava no Forte Zancudo. Cara, era muito divertido. O jogo reintroduz tipos de veículos ausentes do GTA 4 para poder acomodar o tamanho do mapa, como por exemplo aviões. O sistema de mira automática e a cobertura podem ser usados a fim de ajudar no combate contra oponentes. O medidor de saúde, que irá se regenerar até a metade caso você no jogo sofra algum dano, com vitalidade podendo ser restaurada completamente por meio de caixas de primeiros socorros ou pela ingestão de comida e bebida, que isso é muito legal. Os jogadores renascem em hospitais quando morrem, ou quando são capturados, e as estrelas que mostradas no medidor lá indicam o nível de procurado que você está, sendo o maior nível 5 estrelas. E aí, no primeiro nível, como vocês já devem saber, no primeiro nível só alguns carros de polícia vão atrás de você, no segundo nível já piora um pouquinho, a partir da 3ª estrela já tem helicópteros atrás de você, 4ª estrela, carros da SWAT e por aí vai. O modo de um jogador, o modo campanha do game, permite o controle dos 3 personagens, como eu já falei aqui. É o Michael, o Trevor e o Franklin. Criminosos cuja história se interconectam à medida que as missões são completadas. Algumas missões são completadas apenas com um dos personagens, enquanto outras com 2 ou com 3. Isso aí varia. Mas as missões principais, os grandes assaltos que acontecem no jogo, eles são sempre praticados pelos 3 personagens. À exceção do primeiro assalto, que é o assalto da cidade de gelo lá, que me falhou a memória agora, onde só tem o Michael, o Trevor e um outro personagem lá que acaba morrendo no decorrer da missão. Os jogadores podem trocar entre os protagonistas por meio de uma bússola direcional. Você aperta a seta para baixo e seleciona com o analógico direito o lado que você quer para escolher o personagem que você quer alterar. O avatar de um dos personagens sempre vai piscar em vermelho na bússola se ele estiver em perigo ou necessitando de ajuda, ou em branco caso ele possuir uma vantagem estratégica, seja posicional ou seja lá o que for. Apesar dos jogadores completarem missões com qualquer um dos 3 personagens, as missões mais difíceis são aquelas de assalto que precisam de cúmplices controlados pela inteligência artificial que possuem habilidades únicas, como por exemplo direção ou hacking. E o interessante é que durante
o desenrolar do assalto e tudo mais, você tem que selecionar, você quem escolhe os cúmplices que você vai querer. E tem como você escolher um cara que é menos competente, que você vai pagar mais barato, ou um cara que é mais competente, que você vai pagar mais caro. E caso você escolha o cara menos competente, no meio do assalto, acontece alguma situação com aquele cara que ele faz alguma besteira e você tem que tirar algum coelho da cartola pra fazer algo diferente ali. Por exemplo, teve uma missão de assalto que, se eu não me engano, foi o assalto à joalheria, que a gente tem que fazer toda a programação do assalto e tudo mais, e aí eu escolhi um motorista fraco. E aí o motorista acaba se perdendo, batendo o carro, e a gente perde algumas das mercadorias e tudo mais. É interessante essa malemolência que tem no jogo, que se você fizer alguma coisa errada, se você pagar pouco pro cara e tudo mais, você pode se prejudicar por isso. Isso é muito interessante. Cada protagonista tem um conjunto de 8 habilidades representadas por sua proeza em certa área, como tiro ou direção. Cada personagem tem uma personalidade por padrão, apesar das habilidades melhorarem com o tempo de jogo. Bom, o enredo da história é o assaltante Michael Towling, que hoje vive em Los Santos. Tudo bem, que dá pra dar uma maquiada aí, porque Los Angeles e Los Santos são cidades idênticas. Ele vive com o nome falso de Michael De Santa, depois de fazer um acordo secreto com o agente Dave Norton do FIB, né, que é o FBI, em outras palavras, para permanecer escondido por causa de um roubo mal sucedido em Ludendorff, Northampton. Isso, roubo de Northampton. Ele conhece e fica amigo do criminoso Franklin Clinton, que quando este tenta retomar fraudulentamente o carro de seu filho Jimmy, em nome de um vendedor armênio corrupto. Michael, pouco tempo depois, descobre que sua esposa Amanda está dormindo com um técnico de tênis, perseguindo até uma mansão e destruindo em um ataque de raiva. A dona da mansão se revela ser amante de um mexicano senhor do crime, chamado Martin Madrazo, que exige uma compensação sob ameaça de mais violência. Michael então volta para sua vida de assaltante para obter dinheiro e convoca Franklin como cúmplice. Juntos eles realizam um assalto em uma joalheria, que foi a que eu citei anteriormente, para poderem pagar Madrazo. Trevor, o único outro sobrevivente do assalto de Northampton, descobre do assalto e percebe que foi trabalho de Michael. Os dois se reencontram depois de Trevor caçar Michael até Los Santos. Um comportamento cada vez mais errático de Michael faz com que sua família lhe abandone. Com suas tentativas de se tornar alguém importante, levando a um conflito contra Devin Winston, um bilionário que desenvolve um ressentimento contra ele, Winston jura vingança depois de sua advogada morrer em um acidente pelo qual Michael recebe a culpa. Franklin resgata seu amigo Lamar Davis do gangster e ex-amigo, que tenta matar Lamar repetidas vezes para provar-se diante de outros criminosos. Bom, e por aí vai, cara. A história do game ela é muito completa, é muito complexa, tem muita coisa aqui para se falar. Mas o que mais importa aqui é a arrecadação desse jogo, cara. GTA lucrou em 2020 $1 bilhão. Isso porque o jogo lançou em 2013 e o jogo tem o quê? 2013, 22, tem 9 anos de lançamento aí do jogo. Vai completar em setembro agora de 2022 e depois de 7 anos, o jogo arrecadou $1 bilhão para os bolsos da Rockstar. Isso é uma parada incrível e por isso ele tá aqui como um dos principais sucessos do mundo dos jogos. Bom, tá, até agora a gente já falou de um fracasso e um sucesso. Avengers e GTA V. Então vamos falar agora de mais um fracasso, cara. Vamos falar de Anthem. Cara, Anthem foi um jogo desenvolvido pela BioWare que não agradou a quase ninguém, cara, tendo muitos problemas, tanto de software. Já chegou a acontecer desse jogo, cara, travar consoles e derrubar o console mesmo, do cara precisando recriar o banco de dados e, pô, cara, isso é uma coisa que pode acontecer no mundo dos jogos, né? O jogo que você comprar danificar o teu console, isso é uma coisa de outro nível. Então vamos lá. Anthem foi um jogo eletrônico de RPG de ação de multijogador desenvolvido pela BioWare e publicado pela EA. Foi lançado mundialmente em 22 de fevereiro de 2019 para PlayStation 4, Xbox One e PC.
Os jogadores assumem o papel de um freelancer, de um grupo de pessoas que deixam sua civilização para explorar uma paisagem circundante. Anthem combina elementos de jogo de tiro em terceira pessoa e RPG de ação em um mundo aberto, compartilhado com até 3 outros jogadores, nos quais eles assumem o papel de um freelancer, que usa um exosuit totalmente personalizável chamado Javelin. Essas roupas podem ser personalizadas para ter várias armas únicas e habilidades sobre-humanas. 2 classes de Javelin foram mostradas durante a apresentação de Anthem na E3 de 2017. Durante a conferência da Microsoft, o Ranger, que é um Javelin versátil e equilibrado, e o Colossus, que é um Javelin maior e mais blindado para preencher um papel mais de tanker. O jogo apresenta elementos de multijogador e single player, e jogador único, e cooperativo no mundo compartilhado de até 4 membros por esquadrão. O desenvolvimento começou em 2012, imediatamente após o lançamento de Mass Effect 3, sob a supervisão de Casey Hudson, o produtor executivo da trilogia de Mass Effect original. A BioWare provocou o jogo na E3. Por que eu tô falando de EA, cara? Na E3 de 2014. Um teaser de Anthem foi apresentado durante a conferência da imprensa da EA Play, de fato, pré-E3 em 10 de junho de 2017. E uma gameplay foi mostrada pela primeira vez durante a conferência de imprensa da E3 ou da Microsoft no dia seguinte. A recepção, Anthem recebeu algumas críticas mistas e medianas de acordo com o agregador de resenhas do Metacritic, mas de algumas pessoas recebeu umas críticas bem pesadas, como a de Michael Williams da US Gamer, que chamou o jogo de uma experiência frustrante, sentindo que além de tedioso, o jogo não tinha propósito em nenhuma análise de ser o melhor da BioWare. O jogo veio em 2019 e veio com uma expectativa muito grande do público de substituir Destiny, que até então tinha sido o outro RPG e praticamente na mesma pegada de Anthem, que tivesse potencial para ser algo mais, para ser algo tão grande e tão grandioso como o Destiny foi. Ao longo de toda a pré-produção de Anthem, a liderança do projeto estava perdida, pouco era aprovado e ninguém tinha palavra final em quase nada. Muitos pontos ficavam eternamente em discussão, designs, artes e protótipos que eram constantemente recomeçados do zero por mudanças constantes na abordagem do jogo. Para se ter uma ideia, a capacidade de voar foi inserida e retirada do jogo inúmeras vezes, influenciando todos os departamentos que precisavam, a cada mudança, adaptar o que já tinham desenvolvido e por aí vai. Além dos insistentes recomeços, o time andava com pouco pessoal, pois o time gerencial constantemente dedicava boa mão de obra para títulos que aí ganhavam mais dinheiro, como FIFA, por exemplo. Como eu tinha citado agora há pouco, alguns usuários relataram que enquanto jogavam Anthem, seus consoles PS4 simplesmente desligavam, como se tivesse sido puxado o cabo de energia. Outros informam que há congelamentos e finalizações repentinas do software. Os casos mais graves descrevem que o console sofreu um brick e ficou inutilizado após a falha. Esse erro faz o console virar como se fosse um tijolo, e assim ele desliga e não executa mais nenhuma função. Ou seja, o Anthem foi um jogo que trouxe bastante problema aí pra todo mundo que comprou, E ele entra numa daquelas situações que eu citei pra vocês nos vídeos anteriores, cara. O cara paga R$300 num jogo e meses depois, tudo bem que no caso de Anthem foi uma falha, porque o jogo veio problemático, mas hoje você encontra, a PSN faz direto algumas promoções do jogo por R$40. Então, quem comprou o jogo naquela estreia ficou bastante frustrado. Bom, beleza. Agora a gente vai falar de um outro jogo que foi um grande sucesso na indústria, e isso desde 2009, quando ele foi lançado, A gente vai falar de Minecraft. Minecraft até hoje é um jogo jogado por muita gente, tendo versões para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S, PC, tablet, celular e inúmeras plataformas que você imaginar. O jogo ganhou credibilidade e já se tornou mais do que apenas um game para muita gente, permitindo que pessoas expressem sua criatividade no universo de Minecraft. É um jogo tão expansivo que não existe apenas uma comunidade para o jogo, mas sim várias subcomunidades. E
Cara, se você entra no Facebook, entra no Reddit, você vai ver vários fóruns de Minecraft. E, cara, tem um sistema de produção tão grande que você consegue construir coisas automáticas dentro do jogo. Isso é muito legal. A maioria das pessoas que começa assistindo um vídeo de Minecraft aprende como o jogo funciona. E basicamente todo mundo que já jogou ou joga começa dessa forma. Começa vendo vídeo no YouTube e aí se interessando por isso e querendo fazer mais e mais e querendo reproduzir aquelas coisas dentro do seu console e no seu videogame em si. Em 2020, Minecraft passou a marca de 200 milhões de cópias vendidas. Números que incluem, como eu acabei de falar, tablets, smartphones, PlayStation 3, 4 e PC. E o sol nunca se põe em uma parte da Terra onde o Minecraft não está sendo reproduzido ou assistido. Isso é verdade. Em 2020, Minecraft passou a marca de 200 milhões de cópias vendidas. Números que incluem tablets, smartphones e consoles. O sol nunca se põe em uma parte da Terra onde Minecraft não está sendo reproduzido ou assistido. E isso é verdade. Todo mundo, em todo lugar, ou joga ou já jogou Minecraft e não tem pra onde correr. Minecraft é um jogo eletrônico sandbox de sobrevivência criado pelo desenvolvedor sueco Marcus Notch Persson e posteriormente desenvolvido e publicado pela Mojang Studios, cuja propriedade intelectual foi obtida pela Microsoft em 2014. Lançado inicialmente em maio de 2009 como um projeto em desenvolvimento, seu lançamento completo ocorreu em novembro de 2011 para PC, para os sistemas da Microsoft, Mac e Linux, sendo posteriormente relançado para uma ampla variedade de plataformas. Minecraft é o jogo mais vendido, eletrônico, na realidade, mais vendido de todos os tempos, vendendo mais de 238 milhões de cópias em todas as plataformas até 2021. Em Minecraft, os jogadores exploram um mundo aberto tridimensional intencionalmente em blocos pixelizados e gerado proceduralmente, podendo descobrir e até extrair matérias-primas e ferramentas artesanais, construir estruturas ou terraplanagens. E dependendo do modo de jogo, pode combater inimigos controlados por computador, bem como cooperar ou competir com outros jogadores no mesmo mundo. Esses modos incluem um modo sobrevivência, no qual o jogador precisa adquirir recursos para construir o mundo e se manter vivo, e um modo criativo, onde os jogadores têm os recursos ilimitados. Em Java, os jogadores podem modificar a jogabilidade com mods para criar novas mecânicas de itens, texturas, entre outros. Minecraft é aclamado pela crítica, ganhando vários prêmios e sendo considerado como um dos melhores e mais influentes jogos eletrônicos de todos os tempos. As redes sociais, paródias, adaptações, mercadorias e convenções anuais de Minecon tiveram um papel fundamental na popularização do jogo. Também tem sido usado em ambientes educacionais, especialmente no campo de sistema de computação, já que computadores virtuais e dispositivos de hardware foram construídos nele. Bom, e agora vamos falar do fracasso mais recente no mundo dos jogos, que é o Cyberpunk. Bom, Cyberpunk foi um jogo que foi inicialmente produzido pela CD Projekt Red, empresa polonesa, e desagradou a todos com várias falhas e vários bugs e, cara, o que foi entregue, o que foi prometido foram coisas completamente distintas. A premissa do Cyberpunk é de ser um jogo de tiro em primeira pessoa, mundo aberto, num mundo decadente sci-fi. E esse enredo, ele atrai. 50 anos depois do jogo de mesa original, Cyberpunk, para quem não sabe, é de fato um jogo de mesa. Essa perspectiva foi entregue, mas não da maneira que se espera de um jogo desse tamanho. A versão para consoles PS4 e Xbox One chegou repleta de bugs, falhas de renderização nos gráficos e até quebras que impediam a conclusão de missões. Isso vindo do mesmo estúdio de The Witcher 3, por mais que The Witcher tenha apresentado vários erros inicialmente, se tornou inaceitável para um projeto dessa magnitude, né? E existem pontos aqui que principalmente destruíram e tornaram o Cyberpunk o fracasso que ele foi. Como, por exemplo, a omissão dos bugs. A empresa, na realidade, ela já sabia dos bugs. Tanto que o CEO da CD Projekt Red veio a público no Twitter solicitando que os fãs eles não acusassem, eles não criticassem tanto a equipe de produção do jogo, porque apesar deles terem testado o jogo exaustivamente, esses bugs não foram encontrados durante a fase de teste, o que foi
desmentido pelas pessoas que trabalharam no game. Eles falaram que sim, os bugs foram encontrados durante as fases de teste, mas eles não tinham tempo para corrigi-lo, então eles só permitiram que o jogo fosse lançado com esses enormes problemas. Mesmo assim, outro fator que comprometeu a performance do Cyberpunk era a ambição do projeto. Algo muito maior do que a capacidade da empresa de desenvolvê-lo. A empresa não pôde, na realidade, usar qualquer base do seu jogo de maior sucesso, The Witcher 3, e precisou recomeçar do zero. Com isso, fazer Cyberpunk exigiria que a empresa investisse em novas tecnologias, novos funcionários, novas técnicas que antes não haviam sido exploradas. Sendo lembrado que a partir de 2016, um prazo considerado extremamente apertado para um título dessa complexidade, e partindo da estaca zero, a empresa ia precisar de muito mais tempo para conseguir produzir algo pelo menos palpável ou que valesse a pena o tempo do consumidor do jogador que ia comprar esse game, certo? Embora Cyberpunk tenha sido anunciado em 2012, a CD Projekt Red ainda estava focada em The Witcher, com o desenvolvimento completo do título que só começou no final de 2016. Foi quando a publisher, como mencionado anteriormente, precisou recomeçar o trabalho do zero. O que prejudicou a experiência de Cyberpunk também foi o marketing, que se sobrepôs ao desenvolvimento. Muitos dos focos dos líderes da CD Projekt Red, de acordo com várias pessoas que trabalharam em Cyberpunk, era impressionar o resto do mundo e causar uma expectativa enorme durante a divulgação dele. Como, por exemplo, a partir da demo apresentada na EA em 2013, que criou um buzz gigantesco, ainda mais impulsionado pela aparição do Keanu Reeves, ator de Matrix e de vários outros filmes, John Wick, inclusive, no jogo. Sobrecarga de trabalho. Cara, existiram diversas reclamações de todos os funcionários da empresa, né, sobre sobrecarga de trabalho. Os caras reclamavam que eram forçados a trabalhar muito mais do que a carga horária tradicional na tentativa de lançar o jogo mais rápido, até porque o Cyberpunk ele foi adiantado na realidade, adiado. Ele foi adiado por 3 vezes. E aí a CD Projekt Red recebia uma cobrança do público, mas não justifica o fato de você lançar um jogo quebrado, cara. Isso realmente foi um vacilo muito grande da empresa. Que hoje, por motivos óbvios, está marcada negativamente para a história como um dos piores lançamentos de todos os tempos. Como já foi falado aqui, os prazos, né? Um jogo que começou em 2016 não teria como ficar pronto em 2020, nem em 2019, que foi quando deram os prazos aí, que não faz o menor sentido. O GTA mesmo começou a ser produzido, creio eu, que logo após o lançamento agora do GTA V, e aí a gente está com 9 anos de espera para ter um jogo, um mínimo bem editado, um jogo bem feito, sabe? E para fechar agora o nosso vídeo de 3 fracassos e 3 sucessos, a gente vai falar de God of War 4. O 8º jogo da franquia God of War, que trouxe uma história diferente, trouxe um enredo diferente para a história que a gente estava acostumado nos outros 7 jogos da franquia, né? Esse jogo, ele ele continua o que foi acontecido no God of War 3, porém ele está ambientado agora numa mitologia diferente, tem elementos de RPG que são diferenciados do que a gente estava acostumado nos jogos anteriores, né? God of War é um jogo eletrônico de ação e aventura desenvolvido pela Santa Monica Studios e publicado pela Sony. Foi lançado em 20 de abril de 2018 para PlayStation 4 e agora, recentemente, em 14 de janeiro, foi lançado para PC. É o 8º título da série, como eu já falei, e ao contrário dos jogos anteriores que eram vagamente baseados na mitologia grega, este título é vagamente baseado na mitologia nórdica, com a maior parte do tempo situado na antiga Noruega, no reino de Midgard. Pela primeira vez na história, há 2 protagonistas, Kratos, o antigo deus da guerra grego, que é acompanhado por seu jovem filho Atreus. Após a morte da segunda esposa de Kratos, a mãe de Atreus, eles viajam para cumprir sua promessa de espalhar suas cinzas no pico mais alto dos 9 reinos. Kratos mantém seu passado conturbado em segredo de Atreus, que não tem consciência da sua natureza divina, e ao longo da jornada eles encontram monstros e deuses do mundo nórdico. Kratos utiliza um machado de guerra mágico, chamado Machado Leviatã, que pode ser
arremessado contra um inimigo e magicamente puxado de volta para sua mão, semelhante ao martelo do Thor Mjolnir. Kratos também pode carregar ataques pesados com o machado e soltar uma explosão de energia que causam danos a inimigos próximos. Kratos pode arremessá-lo contra o inimigo e magicamente chamá-lo de volta para sua mão, semelhante ao que acontece nos filmes e na mitologia com o Mjolnir. Kratos pode carregar o machado e soltar uma explosão de energia que causa danos a inimigos próximos. No jogo, o machado tem ataques leves e pesados, o que permite uma variação de ataque na sua gameplay. O machado Leviatã pode ser melhorado usando runas, com um slot sendo para ataques leves e outro para ataques pesados. Isso proporciona aos jogadores uma variedade de opções para atender o seu estilo de jogo. Similar aos jogos anteriores, na realidade, existe uma habilidade de fúria, chamada Fúria Espartana. Como nas versões anteriores a habilidade de fúria possui um medidor que se enche gradualmente durante o combate, aqui não é diferente. Enquanto os primeiros 7 jogos foram baseados na mitologia grega, esse título já te leva a conhecer um pouco mais da mitologia nórdica. 6 dos 9 reinos da mitologia nórdica podem ser explorados, antecedendo os vikings. A maioria dos jogos ocorre na antiga Noruega, no reino de Midgard, habitado por seres humanos e outras criaturas, e é o mesmo reino que o mundo grego. E por aí vai, a história é muito boa, é muito grande, e tem uma equipe de desenvolvimento da Santa Mônica muito competente por trás. E é isso que falta nos jogos como Anthem, Avengers e Cyberpunk, que foram fracassos que a gente citou aqui nesse vídeo. Bom, galera, então é isso. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Peço por gentileza que quem puder deixar um like aí no vídeo, quem puder se inscrever no canal e acionar o sininho para receber as nossas notificações, o faça. E tamo junto, valeu aí pelo tempo que vocês dispuseram e até a próxima.